Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. No nosso programa de hoje teremos o prazer e a honra de receber Ilan Reis. Ilan Reis é uma velha conhecida nossa, não que ela seja velha, mas é uma velha conhecida nossa. Então hoje vamos receber e vamos tratar sobre o assunto de educação financeira e imposto de renda. Sobre ela, a Bela daqui a pouco vai falar melhor. Então, antes de começarmos, eu vou dar algumas atualizações importantes. Tem uma até que não está na pauta, porque saiu hoje. O Ministério do Trabalho iniciou a fiscalização do FGTS. São Paulo e Rio de Janeiro, novamente, campeões de devedores do FGTS. Então, todos devem ficar atentos, porque as notificações vão ser via DET, né? Via o domicílio tributário trabalhista, e também no próprio FGTS digital. Quando você for fazer o FGTS, deve vir alguma mensagem para que você veja se algum cliente seu ou a sua empresa recebeu essa notificação. As dívidas são assustadoras. Bom, quero também falar do Simples Nacional. Ontem, o nome dele agora me fugiu, gente, mas depois eu lembro o nome dele. Ele falou a importância do Simples Nacional para o enquadramento, né? E para levar, que o enquadramento pode levar ao fechamento das empresas. Isso foi Alfredo Colatti, o responsável pela presidente, né, da CACB e da FACESP. Ele fala que sem o ajuste, os empreendedores perdem a competitividade, aumenta a informalidade e o governo perde uma arrecadação estável. E não é para se falar, né, gente? Porque o Simples Nacional ele está com essa tabela, né? Com essa, vamos dizer assim, com a faixa do faturamento muito baixa para o cenário atual. Então, muitas empresas já estão começando a praticar ou abrir duas empresas, né, arrumar uma pessoa para abrir e aí dividir o faturamento, ou simplesmente não trabalhar, não tem outro termo para a gente usar, mas trabalhar com uma receita extra caixa, porque as pessoas não podem, muitos não podem nem sair do Simples, por causa das complexidades que tem os outros regimes para essas pequenas empresas. Bom, outro assunto também importante é que o governo tinha que ser feito mesmo, ele prorrogou, ele adiou, né, para 6 de abril de 2026 a DCE e a DASSE, porque elas foram implantadas, são mais uma obrigação acessória que vieram com a reforma tributária. Só que era praticamente impossível que as empresas conseguissem fazer para novembro, né? Outubro, que seria entregue em novembro. Então, para que as empresas tenham tempo de adequar o sistema, capacitar a equipe, avaliar impactos logísticos e evitar atuações, eles resolveram mudar a data, né, que começaria a ser obrigatória. Também falando rapidamente sobre o PERSE, né? O PERSE, com o encerramento dele, vai causar um dano considerável nos setores de evento, de turismo, né? Porque eles vão ter que escolher o regime tributário mais adequado, emitir corretamente as notas fiscais, que hoje o pessoal de setor de eventos cometem muitos erros na emissão, vão ter que controlar o fluxo de caixa e vão ter que cumprir as obrigações acessórias que DIRF, DCTF, né? Na realidade, a DIRF ela foi extinta, porque a lei ainda está dizendo DIRF e DCTF, mas todas as duas já foram extintas. Então, os setores que antes eram beneficiados, como agência de viagem, operadores de turismo, restaurantes,
bares, parques temáticos e organizações culturais vão ter que se adequar. E muitos talvez não consigam sobreviver a essa mudança, né? A esse encerramento do PERSE. Bom, a Receita Federal também está dando uma nova oportunidade para as empresas se autorregularem em questão da tributação do PIS e do CONFINS. Então vale a pena olhar. Todas as informações estão disponíveis lá na área fiscal. Então basta você entrar também na caixa postal do seu cliente e da sua própria empresa e verificar a sua conformidade lá fiscal. O município do Rio de Janeiro está emitindo os comunicados para que todos nós comecem a fazer os testes, porque a partir de 1º de janeiro não se emite mais nenhuma nota pelo Nota Carioca. Então, uma coisa para se atentar, não deixar para a última hora, como aconteceu com os MEIs, e os MEIs ficaram atrapalhados, porque eles não sabiam que código eles iam colocar, como que eles iam emitir a nota. Então, quem não é MEI tem mais vamos dizer assim, mais uma dificuldade, mais um obstáculo, e tem que tomar muito cuidado por causa da REINF. Se você passa a informação errada, tanto a sua REINF quanto a do seu tomador vai ficar errada. Então é bom cuidar. Eventos de destaque. Ontem começou o Rio Mais Agro. Eu fui ontem no primeiro dia, excelente evento, e ele vai se estender até amanhã, né? Então quem puder ir, vale a pena. A gente tem boas notícias lá e também má notícias. A boa notícia é que finalmente o nosso município concedeu o selo para que as empresas, né, consigam de ir para município, tem um selo. O Estado deveria fazer, mas ontem eu escutei de uma assessora que o problema do Estado é que não tem pessoal. Teria que fazer concurso para ter uma equipe para cuidar disso. Então, enquanto não houver isso, por exemplo, muitas produções artesanais que temos aqui em volta, né, Resende, tudo isso aqui, Rio Bonito, esses lugares todos, não conseguem sair do Rio porque não tem um selo. Isso também não é só o Rio de Janeiro que sofre desse mal, não. Minas, interior de São Paulo, muita gente não tem esse selo. Então, é uma coisa que o governo nosso deveria pensar para favorecer o pequeno e até mesmo o grande produtor rural. Amanhã começa a Conserge, que está na sua versão 61, e também teremos o 4º encontro das jovens lideranças contábeis. Isso acontece lá naquele hotel Prod, no Santos Dumont, no dia 3 e 4. É um evento excelente. Dia 3 a Conserge. E dia 4 o encontro. E ainda esse mês a gente vai ter a Conescap, também outro evento, um dos maiores eventos da nossa categoria contábil, e vale a pena comparecer, quem puder, lógico. Bom, agora eu vou passar para a Bela para que ela apresente a nossa convidada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de passar os nossos canais de comunicação, né, que é o nosso e-mail rc.resenhacontábil@gmail.com, o nosso WhatsApp 21 967 856879, o zap da rádio 971 né, 971 59 12 11, o nosso Instagram @PROGR Contábil 2025, o YouTube rc.resenha contábil. Bom, nossa convidada de hoje é a Ilan Reis. Ela é CEO da Reis Contábil, empresa com atuação consolidada em todo o estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, tem se destacado a gestão estratégica de negócios, a educação financeira e a especialização do imposto de renda pessoa física. Também autora de publicação na área contábil. Com relação ao imposto de renda pessoa física, você está se expandindo para a parte de fora de países, estrangeiros, né? Quando o residente vai para o exterior, morar no exterior e precisa fazer a saída do país e o imposto de renda, né?
Bom, ela também é diretora social do SESCOM, Rio de Janeiro, conselheira do CRCRJ, mandato 2022-2025, vogal suplente da Juscerja. Como ela consegue tudo isso, não sabemos. Mas, como a gente também tem uma rotina que é complicada, a gente entende. Ilan, microfone é seu, pode falar à vontade. Oi, muito obrigada, Bela e Dinoan. Eu estou muito feliz em estar aqui. E só complementando, né, você falou assim, como é que ela consegue tudo isso? Eu ainda, além de tudo isso, eu ainda sou mãe de 2 filhos, né? Tem a Natasha e o Eduardo, ainda sou esposa, ainda sou mãe de pet e tantas coisas mais que a gente faz, né? Então, o nosso dia, as 24 horas, elas são realmente muito pequenas, né? Poucas para tanta coisa que a gente faz. A gente sabe que a gente também se vira nos 30. 40. Fala um pouquinho de você... Por que contabilidade, antes de tudo? Olha, a contabilidade, ela não foi a minha primeira opção. Eu fiz a administração de empresas, eu sou formada com o CRA ativo, mas no percurso da administração, eu me apaixonei pela contabilidade, prometi a mim mesma que eu não sou de desistir nada pelo caminho, eu terminei a administração, retornei à universidade, emendei mais 2 anos, me formei em Ciências Contábeis. E aí sim, que foi a minha grande paixão, terminei em Ciências Contábeis, tirei meu registro e comecei a trabalhar. E nessa brincadeira lá se vão 32 anos. Passa muito rápido o tempo. Demais. Ilan, fala um pouquinho, ainda falando de você, do seu perfil, no sentido da ajuda ao próximo, ao seu colega, né? Porque a partir do momento que você dedica horas lá, ou no Conselho de Contabilidade, ou no SESCOM, ou na própria Juscerja, né? Porque a gente precisa ter braços lá, como a gente ter braços no CARF, enfim, em vários setores. Por que você se decidiu ajudar o coletivo? Porque as pessoas, o nosso programa, o intuito dele é esse, mostrar para as pessoas que não é só glamour. A Ilan, eu sempre conto, ela falava assim, oi bonitona, porque ela sempre está muito elegante. Mas não é só esse glamour. A beleza é só a parte de cima. É embaixo que está o importante. A dedicação, o que faz para nós. Que temos aqui do lado de fora e não sabemos as horas que são dedicadas ao trabalho. Entendeu? Olha, Dinoan, eu falo o seguinte, eu fui muito ajudada quando eu comecei a minha vida, tá? Eu não sou carioca, eu nasci no interior de Alagoas e eu vim para o Rio de Janeiro com 12 anos. Sou filha de pais, minha mãe empregada doméstica, meu pai era porteiro, tá? E nós não tínhamos condições, quase nada. Então, assim, no meu histórico, era para eu ter seguido os passos dos meus pais. Ou eu ser uma babá, ou ser uma empregada doméstica, mas não foi isso que eu quis para a minha vida. Eu queria mais, muito mais. Eu fui tida como uma pessoa que era... Não é bem interesseira, mas a filha da Graça, que é o nome da minha mãe, da Graciene, ela quer ser melhor que os outros, mas não é isso. Eu sempre quis o melhor para mim e para minha família, sim, mas sem passar a perna em ninguém, sem querer avançar mais do que eu podia. Mas nós éramos muito pobres, e quando eu comecei a trabalhar, eu tive ajuda. O chefe, o dono da empresa, que eu trabalhei, ele dizia até que eu era filha postiça dele, de tanto que ele me admirava pela minha garra, porque eu morava no interior do Rio, eu acordava às 4 da manhã, pegar um trem lotado para trabalhar lá no Maitá, sair de lá, voltar para casa era complicado. Então, era sempre uma rotina muito difícil. E quando eu comecei a estudar, a fazer faculdade, que até então eu não tinha nenhuma noção de que eu conseguiria fazer isso, foi esse dono da empresa que me abriu as portas. Ele disse, Ilan, se você for fazer um vestibular na Universidade X e você passar, eu já fui professor lá, eu consigo para você uma bolsa. E eu fui lá, consegui, passei no vestibular, consegui bolsa 100%. Então, meu curso de administração, eu não paguei a universidade, eu tinha bolsa 100%, só tinha que manter as notas. Então, como eu sempre fui uma CDF, eu mantive. Nem falam mais isso, CDF, agora é nerd, né? Não? Nerd, mas eu sou das antigas. Antigamente a gente era chamado de CDF. Exatamente. Então, eu consegui, porque fui realmente muito ajudada.
terminei meu curso superior, eu voltei para a universidade, consegui mais uma bolsa de 50%, que aí eu fiz uma nova prova, passei também, consegui bolsa, eles disseram, você já estudou com 100%, agora eu não posso te dar 100%, mas posso te dar 50%. Eu falei, beleza. Nesse ponto eu já estava com o meu salário lá na empresa que eu trabalhava, que me ajudava, e parte desse meu salário eu ainda tinha que ajudar em casa, tá? Mas consegui também, me formei e aquela coisa toda. Então, por eu ter sido muito ajudada, eu falo que essas pessoas, elas foram anjos na minha vida, porque se elas não tivessem aparecido na minha vida, eu não seria o que eu sou hoje, por mais garra que eu tivesse, porque você precisa de ajuda. Sim. Então, por eu ter sido muito ajudada, eu ajudo a quem eu posso ajudar. Quando eu fundei a minha empresa, lá o nosso lema é, se você quer estudar, a empresa arca até um determinado valor para todos que querem estudar. Ah, terminou a universidade, vai fazer uma pós-graduação? A gente também ajuda. Então, justamente por esse ser o meu lema, a gente faz o máximo que a gente pode para aquelas pessoas que realmente têm interesse. E aí, por que não também não me dedicar àquela profissão que eu amo? Então, quando eu comecei, a primeira vez que eu fui ao SESCOM, eu fui num café com palestra e me encantei lá. Na época era o Marcelo Gil, que era o coordenador do Café com Palestra, eu achei maravilhoso, continuei frequentando, até que tive a chance de um convite para fazer parte da nova diretoria, fui, continuei, depois eu mesma assumi a coordenação do Café com Palestra, e daí para frente foi só trabalhos e mais trabalhos. E realmente a gente não ganha nada por isso, é dedicação por puro amor à profissão e aos outros que estão ali à nossa volta. E aí a gente vê que nesse nosso percurso, o que acontece? Antes de você estar dentro do meio contábil, junto com outros profissionais, você tem uma visão, onde você acha que ninguém ali é seu amigo, que cada um quer passar a perna em você e quer pegar os seus clientes. Depois que você começa a frequentar, você começa a entender como é que é todo o ciclo, você vê que, na realidade, ali, uns ajudam os outros. Porque eu tenho uma dúvida, eu pergunto para você, que você me ajuda, você tem uma dúvida, pergunta para ela e ela te ajuda. Sem interesse, ninguém vai querer passar a perna. E, gente, tem clientes para todo mundo. Se você trabalhar direito, dentro da tua honestidade, dentro de todas as conformidades, conforme as normas contábeis, todo mundo tem os seus clientes e aparecem cada vez mais. Então, é basicamente isso. Quer falar ou pergunta? Não, pode continuar. Bom, agora entrando aí no nosso tema, né, que é o tema que você tem se dedicado bastante, e a gente percebe que a cada sua fala sobre o assunto você está ficando cada vez mais com mais expertise, é sobre a educação financeira, que é um ponto que afeta os nossos clientes, mas também a nós. E muitos colegas conseguem manter os clientes sadios e a si mesmo não, entendeu? Então eu acho interessante. Até uma vez, ainda Maurício era o presidente, eu falei para a gente poderia fazer isso voltado para os contadores, né? A saúde de cada um, né? Quando eu falo saúde, gente, saúde financeira, porque é o tema. Então, fala aí um pouquinho como a educação financeira pode ajudar os empresários a entenderem melhor os impactos de ação, tipo agora como essa autorregularização do PIS e do CONFINS, entendeu? Bom, assim, eu entendo o seguinte, a educação financeira, ela dá ao empresário aquela visão de causa e efeito, tá? Você entender que cada decisão que você toma, quer seja tributária, quer seja em outro âmbito dentro do teu negócio, ela impacta diretamente o teu caixa. Então, você tem que ter realmente um fluxo de caixa robusto, você tem que ter você tem que entrar dentro realmente da gestão da sua empresa, porque tudo que acontece dentro da sua empresa está ligado à sua gestão. Essa é a realidade, porque muitas vezes nós contadores, a maioria de nós contadores, nós somos contadores, nós não somos gestores, e isso que termina impactando. E aí
é que entra a educação financeira, porque você tem que saber realmente como é que é o seu negócio, como está o seu negócio. Porque não adianta você criar uma empresa, você tem muitos sonhos de que aquilo vai prosperar, mas se você não sabe dirigir, você não sabe os passos que você vai dar, você termina afundando. E aí vai culpar a quem? A si mesmo, claro, né? Então, por isso, você tem que realmente estudar bastante, você tem que se dedicar, fazer cursos de gestão, que tem muitos cursos, inclusive gratuitos, que você pode fazer aí pelo Senac, pelo Sebrae, etc. e tal, e se ambientar melhor. E voltando para a educação financeira, você falou aí no caso da autorregularização, né? Do PIS e do COFINS. Eu acho que o empresário ele domina conceitos básicos, tá? De finanças, mas ele consegue enxergar que antecipar essa correção evita multas, juros e autuações futuras, por exemplo, né? Não é apenas pagar o imposto, mas proteger o patrimônio dele e garantir a sustentabilidade da empresa. Eu falo que é o seguinte, ó, com a educação financeira, o empresário deixa de agir de forma reativa e passa a adotar uma postura estratégica. Porque quando você toma as rédeas, né, da situação, quando você tem uma visão estratégica do teu negócio, você vai muito mais longe. Então, a educação financeira eu acho que é tudo, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. E não é misturar as coisas, porque hoje em dia os pequenos empresários, o que eles fazem? Eles misturam a vida pessoal com a profissional. Sempre. Paga a conta dele com a empresa e vice-versa, e faz aquela mistura, né? Aquela mistura. Mas você não está gerindo o teu negócio desse jeito, se você junta as duas coisas. Então, tendo educação financeira e tendo uma visão de gestão do seu negócio, as coisas mudam de figura. E como você vê a gestão financeira em termos da reforma tributária? Qual é a sua opinião em relação à gestão financeira mesmo da empresa com a reforma tributária que está vindo por aí, que dizem que vai ser um complicadozinho para eu acho, Bela, que vai acontecer o seguinte, olha, a reforma tributária ela está vindo em partes, né? Vai começar agora no ano que vem, vai aos poucos até... Ela está ensaiando, sim, né? São passos. Eu falo que um grande mestre falava comigo que são passos de bebê. Dentro das empresas, a gente tem que realmente se preparar. Gente, o que está tendo de cursos aí, você tem que ter uma visão, porque, na realidade, a reforma tributária está vindo para simplificar. Mas isso não quer dizer que ela vai chegar já simplificada. Ela vai chegar, primeiro vai dar um nó na cabeça de todo mundo, porque todo mundo tem que se adequar às novas normas, né, a nova legislação, mas, ao mesmo tempo, o que ainda existe vai continuar. Exatamente como aconteceu com todas essas novas... DCTF, FD e etc. Tudo não ficou junto uma época e foi andando junto, depois agora que está acabando aos poucos, a reforma tributária vai ser assim também. Até todo mundo se adequar, vai demorar um pouquinho. Só que a gente não pode deixar acontecer para poder, então, você correr atrás. Você tem que começar a se ambientar de agora. O que eu enxergo, coisas aqui comentadas, e também eu comento com várias pessoas, Samir, Rafael, com a turma toda lá no SESCOM. Uma das preocupações é o seguinte: temos muito curso, mas todos ainda estão bem rasos, né? É um detalhe. Aí o empresário contábil fica meio perdido, acaba não sabe o que fazer, não escolhendo muito bem. E fora isso, existe muito terrorismo, né? Assustando mais do que realmente vai acontecer. Uma das coisas que tem assustado muitas pessoas hoje, Rio de Janeiro, locação. Você não emite nota, você não paga ISS. Se você emitir nota, você paga ISS. Então, o que a prefeitura fez? Você não vai emitir a nota carioca, vai passar recibo. Acabou. Sim. Qualquer tipo de locação. Então, se você loca máquinas ou imóvel, não importa. Você não paga o ISS. Até porque locação não é um serviço.
Só que com essa mudança, o que não ficou claro, e se não mexer ele não vai ficar e vai acabar acontecendo realmente a tributação, é que você locou ou máquinas ou imóvel, seja lá o que for, você vai ter que emitir a nota lá no emissor nacional. E aí foi como o pessoal da Secretaria de Fazenda falou, aí você vai pagar o ISS. Porque não tem como, se não acontecer um acerto, um ajuste, se a prefeitura, vamos dizer assim, não criar, vamos dizer assim, eu posso estar usando as isenções ou imunidade nessas situações, então isso faz com que as pessoas que vivem da locação, não só de imóvel, mas de tudo quanto é tipo, né? Sim. Espaço de máquinas e tudo mais, estão assim apavoradas, porque elas não, é mais um custo. Principalmente os coworkings aí, né? Porque isso. O que mais hoje em dia tem são você locar um espaço para você poder trabalhar. Né? Então isso, e a falta do planejamento financeiro e com essas notícias que até a gente não sabe até que ponto elas realmente vão acontecer dessa forma, ou se vai haver um ajuste, porque inclusive a nossa federação, a FENACOM e o Conselho Federal ontem se manifestaram, né, estão vigilantes, porque se ela passar do jeito que está, as empresas não vão aguentar. Vai ser um problema. Vai ser um problema. Então, é um assunto assim, a ser estudado. Mas eu acho que o que falta, eu tenho batido nessa tecla constantemente com várias pessoas que eu conheço, e é que a gente tenha rapidamente, porque a gente não tem mais tempo, rapidamente, um treinamento, um conhecimento robusto, como você usou a palavra, robusto. Esses treinamentos por cima que repetem aquilo que você pegou e leu na notícia, não adianta. Mas tanto o nosso Conselho Regional de Contabilidade quanto o próprio SESCOM, ele vem se empenhando muito também, tá, nesses cursos de capacitação voltados para a reforma tributária. Tem cursos aí só para o Simples Nacional, só para o lucro real, só para o lucro presumido, para poder dar um norte para os profissionais da contabilidade. Mas o grande problema está realmente no planejamento. Você tem que realmente se planejar. Mas para tudo na sua vida você tem que se planejar, não só para a entrada Sim. de um novo tipo de, um novo regime tributário, um novo imposto e etc. Para tudo. Hoje em dia, e até muito tempo atrás, eu sempre falo, planejamento é tudo. Se a gente se planeja, se a gente faz aí vê o teu fluxo de caixa e você faz uma reserva que dure 1 ano, 2 anos, você fica mais tranquilo. Porque não adianta você estar sem reserva, sem planejamento e esperar que as coisas aconteçam. A gente tem que realmente... Na verdade, até na nossa vida pessoal, tem que ter planejamento. Tudo. Né? Se você não tiver planejamento, você não consegue organizar a tua vida pessoal e, consequentemente, você não vai organizar a da sua empresa também. De jeito nenhum. Né? Porque uma vai estar ligada à outra, você vai puxar de uma para outra e assim vai. E não é o correto. Correto, exatamente. Falou pouco, mas falou bonito. Vamos lá. Você acredita que há espaço para ampliar a orientação sobre a conformidade tributária nas entidades em que atua, especialmente para as pequenas empresas? Eu acredito que sim, acredito que é fundamental. As pequenas empresas são as que mais sofrem por falta de orientação e previsibilidade. A gente acabou de falar aqui, né? Muitas vezes o empresário foca no operacional, que é o que realmente acontece na maioria das vezes, e não acompanha as mudanças legais. As entidades contábeis, elas têm o papel de traduzir a legislação para uma linguagem simples e prática, tá? Que o empresário consiga entender. Não adianta ela vir com falas rebuscadas, que não vai adiantar, tá? A maioria dos pequenos empresários, eles entendem realmente o português, né? Não precisa ter a fala de um advogado, por exemplo, que fala mais rebuscado. Então, assim, tem que ter uma linguagem simples, mostrando como a conformidade evita
passivos tributários, e ele te dá acesso a linhas de crédito, a investidores, grandes investimentos e programas de incentivo, que é o que é realmente bem mais aceitável, né, para o pequeno empresário. Então, assim, quanto mais a educação tributária, a gente, dentro das entidades, oferecer, quanto mais a educação, mais fortalecida será a base empresarial do país. Por quê? Se nós detemos o conhecimento, a gente tem que repassar. E os contadores, eles estão ali, são eles que são a ponte entre as entidades e os empresários, entendeu? Então, são eles que realmente, eles têm que ver as normas, eles têm que pegar o entendimento, transformar numa linguagem clara e repassar para seus clientes. Mas você sabe o que eu noto? Quer dizer, nesse tempo todo, né, nos tantos anos de contabilidade, o empresário ele tem medo de pedir auxílio ao contador para fazer o planejamento dele, para poder orientar ele nessa parte toda. Ele tem horas que eu acho até que ele trata o contador como um inimigo dele. Depende também, Bela. Olha, eu, por exemplo, a maioria dos meus clientes, eles não me pedem. Eu chego no final do ano, eu faço um comparativo. Tá? Se o meu cliente ele é do Simples, eu faço o comparativo se ele estivesse no Simples, no lucro presumido e no lucro real. E eu passo para o cliente essa informação, para poder ele ver se no ano seguinte, ainda pergunto para ele, você tem planejamento de aumentar o seu faturamento? Como é que vai ser o seu planejamento do ano que vem? E aí, eu tive muitos clientes que eu fiz esse planejamento por minha conta e risco, né? Porque não cobrei nada, foi um carinho que eu faço para o meu cliente. E ele decidiu sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. Eu tenho um cliente que decidiu sair do Simples Nacional e já passou direto para o lucro real. Então, com base nesses levantamentos. Então, assim, depende também de nós. Depende também da nossa força de vontade de estar mais junto com o nosso cliente. Porque hoje em dia, nós contadores não somos mais guarda-livros, não somos só aquelas pessoas que fazem os impostos e mandam. A gente tem que se considerar parceiro do nosso cliente. A gente tem que estar ali lado a lado com ele, pegar na mão realmente e falar, bora junto? Simbora. Bom, o papo tá bom, né, gente? Mas a gente tem que dar um corte, né? Para beber aquela água e já voltamos já. Bom, com o fim do PERSE, e aí vendo as situações que vão ficar as empresas ligadas ao setor de eventos e ao turismo, eu queria que você falasse se pode ser trabalhado em programas, né, a educação financeira desse tipo, né, do PERSE, logo após, como, né, para educar, porque eles se acostumaram, né, com esse programa, com o PERSE, e agora com o fim deles, eles estão perdidos, né? Verdade. O PERSE, ele foi um alívio fiscal temporário, que trouxe fôlego para empresas do setor. Com o seu fim, a educação financeira precisa mostrar como planejar a volta da carga tributária sem comprometer o caixa. E isso envolve ensinar empresários a revisar os custos fixos e os custos variáveis, ajustar preços de serviços, né, para manter a sua margem de lucro, reservar parte do faturamento para os impostos futuros, porque, como você bem falou logo no início, as coisas mudaram. Então, agora tem que ver realmente a sua nota fiscal, tem que ver como é o formato e etc., para não ter mais prejuízos, para não ter surpresas posteriores. Então, a minha mensagem seria que, sem o benefício, o segredo é a organização financeira e o planejamento tributário inteligente, pois o conhecimento permite que o fim do benefício não se transforme em crise, mas em oportunidade de reestruturar o seu negócio. A verdadeira liberdade, ela está em não depender apenas de incentivos, mas em gerir bem os seus recursos. Então, é uma mensagem que eu quero deixar para todos os empresários que estavam participando do PERSE e que agora, com o fim do PERSE, estão sentindo-se meio perdidos. Mas, sim, com uma boa gestão, quando você
tem um planejamento, que é uma palavra que eu falo muito durante todo o meu percurso. É uma palavra gasta, mas é a palavra ainda que deve ser usada. Você vai ultrapassar essa fase e aí sim vai gerir muito bem o seu negócio. Uma coisa também que se deve falar muito para os empresários do ramo, né, de eventos e que está ligado ao benefício do PS, que eles têm que estar muito junto ao seu profissional contábil, porque vocês agora, mais do que nunca, precisam ser mais parceiros do que era, porque quando veio o benefício, muitos correram, né, para os contadores e tudo mais, e hoje, com esse encerramento, é o contrário, vocês têm que estar mais próximos ainda do que estavam do contador, para que tenha orientação correta, e não com como é que se fala? O pessoal antigo usava muito, não com aquela pessoa que finge que entende, agora esqueci o termo que dava, com entendido, sei lá, não me lembro mais, enfim, esqueci, porque essas pessoas não vão te ajudar, elas simplesmente, são igual o papagaio, elas repetem o que escutaram. Elas se fazem de que entenderam e não entenderam, então, na verdade é essa. Quem tem o seu contador lá, o seu contador, o seu profissional contábil, que seja mais próximo a ele e que corra já atrás das soluções, para não ser pego de surpresa, né? Bom, fugindo um pouco aí do tema, é uma pergunta que sempre faço para os colegas, para você, na sua opinião, qual é o melhor regime de trabalho? Presencial, híbrido ou remoto? Eu falo por experiência própria, é o híbrido, tá? Época de pandemia, eu já estava totalmente com o meu TI maravilhoso, foi mais ou menos assim, dia 18 de março, foi decretada a pandemia no Rio de Janeiro, dia 19, nós já estávamos todos de casa trabalhando home office. E fomos aí até o final do ano, basicamente. Depois voltamos no formato híbrido que está até hoje, né? 2 dias no escritório, 3 dias em casa. E o pessoal, ele trabalha maravilhosamente bem. Eu tive funcionários que se revelaram, foi surpresa para mim, 1001% de produtividade. Lógico que eu tive outros também que não foram tantos, mas são aqueles que a gente entende que tem filhos pequenos, que os filhos demandam... Você não tem como, dentro de casa, você se isolar completamente. Então, uma hora você tem que parar para dar atenção ao filho, fazer isso, fazer aquilo. Mas, no contexto geral, foi um sucesso total. Ao ponto da equipe se reunir e vir falar comigo, deixa nós trabalharmos direto no home office. Mas a gente precisa... né, ter um tempo também no escritório, onde você atende os seus clientes, onde você faz as reuniões com as equipes, então precisa também do presencial. Eu acho que essa troca no presencial é muito importante. Eu também, desde a pandemia, de lá para cá, eu fiquei no híbrido. Teve o pessoal do tempo remoto, eu tenho uma única pessoa que é remoto o tempo todo, tá? E tenho uma que vai uma vez por semana no escritório. Agora os restantes, 3 vezes na semana e outros 2 vezes na semana. Mas assim, eu acho que isso facilita muito para a pessoa. Evita o desgaste, a pessoa não pega tanto trânsito, entendeu? Ela consegue trabalhar melhor, muito melhor, porque ela produz mais. Porque como ela não tem aquele desgaste, a condução, do tempo que leva, etc. Ela rende. Eu não tenho o hábito de controlar. Eu quero... eu já derrubei esse microfone essa segunda vez. Eu quero que seja feito o trabalho e que fique todo mundo muito bem. E o híbrido eu também acho importante, porque pelo híbrido você já conhece aquele seu funcionário, então quando ele vem, não só para trocar informação, você consegue ver se ele está bem ou se ele não está bem.
e você consegue analisar e saber a cabeça, isso mesmo, a cabeça. Exato. Entendeu? Então, eu acho muito interessante. Eu acho que até agora o meu híbrido está ganhando, viu? Pois é, assim, exatamente, você me perguntou, então, assim, o modelo ideal para mim também, já que eu faço isso desde 2020, é o híbrido. Eu entendo que, assim, porque ele equilibra a eficiência operacional, né, com a qualidade de vida da equipe. Hoje em dia, meus funcionários, eles estão muito mais felizes. E quando a gente se reúne no escritório, é uma festa, tá? Porque um traz uma coisa, outro se junta, faz um café da manhã, tem sempre alguma coisa para deixar eles mais alegres, né? Então, assim, e o presencial, ele é importante? Óbvio. Também, porque tem tarefas que exigem que você esteja ali ao vivo em cores, né? Como eu falei ainda há pouco, para fazer a integração, tem reuniões estratégicas, tem atendimento personalizado com um determinado cliente que quer que você vá ali ao vivo, né? Mas o remoto, ele favorece realmente a produtividade justamente por conta desse tempo que você não perde no trânsito, não precisa acordar mais cedo, não precisa levar horas, porque a maioria dos meus funcionários, agora eu estou falando eu, Ilan, empresária, moram muito longe. Eu tenho funcionários que moram em São Gonçalo, moram em Magé, moram em Engenheiro Pedreira, lá em Japeri. E a maioria deles acordam assim, tipo 4 da manhã, para poder chegar às 8 no escritório. Então, quando a pessoa fica em casa, a produtividade aumenta. Realmente, o funcionário fica muito mais feliz. Bom, vai fazer a pergunta ou não vai? Eu quero fazer a pergunta da seguinte forma. Eu queria que você falasse um pouco, eu acho que não estava na nossa programação, mas eu vou te explorar, sobre o imposto de renda das pessoas que saem do país, né? E como é que você vê que vai estar esse imposto de renda ano que vem, né? E queria que você falasse um pouco. Esse é um assunto que eu gosto muito, eu realmente me especializei. Por isso que eu tô falando. Eu me especializei, né, no atendimento do brasileiro que saiu em definitivo aqui do Brasil e foi para outro país, né? Eu já viajei, fui, por exemplo, ano passado, eu fui para Orlando para palestrar lá para um grupo de brasileiros que tinham saído, vão para lá já há muito tempo e nenhum tinham feito... Isso eu notei quando eu estava fazendo a palestra, tá? Porque a minha palestra foi sobre isso. Então, quando eu comecei a falar das penalidades, do que poderia acontecer, eu fui vendo as pessoas ficarem assustadas. E aí, quando entrou o COF, eu fui dominada, eu fui cercada por todos que queriam informações. E, lógico, ali eu ganhei bastante clientes, graças a Deus. Mas a minha rede, ela está crescendo cada vez mais, porque eu estou atendendo brasileiros que já saíram do país no mundo inteiro. E sempre quando eles vêm para mim, já tem algum tempo que saíram, alguns saíram para estudar, continuaram lá e ficaram, outros saíram a trabalho e não querem voltar mais. Mas o que acontece, o problema maior é o seguinte, quando você não tem nenhuma renda aqui no Brasil e sai, quando você não tem nenhuma renda, você já não faz declaração de imposto de renda. Sim. A obrigatoriedade de você informar para a Receita Federal que você não é mais residente existe. Mas se você não tem renda aqui, a Receita não está sabendo. Só que quando você chega lá fora, você começa a trabalhar, você teria que, se você não fez a saída, teria que todo ano informar a sua renda lá. Se você ganha em dólar, você tem que fazer a conversão do dólar e trazer a informação para cá. Paga imposto lá? Perfeito. Tem que fazer a conversão do imposto, informar aqui também. Na maioria das vezes, o imposto retido lá fora, ele é maior do que o que é pago aqui. Então, você não tem nada a pagar. Mas em muitos países, primeiro que não tem, né, acordos com o Brasil, você vai ter que pagar 2 vezes. Você paga lá e paga aqui também. Então, essa é a grande preocupação. E fora isso, começa a ganhar dinheiro lá, começa a comprar coisas aqui, pega e aluga, começa a comprar apartamento, compra muitas fazendas. Eu tenho clientes de lá fora que compraram fazendas aqui e não fizeram a saída e não declaram. Então, como que apareceu de repente todo esse patrimônio? Então, eu me especializei nisso, em orientá-los e ajudá-los a ficar bem com o fisco. Normalmente, quando a pessoa vem para mim, que já tem mais de 5 anos que ela já está fora e não tem pretensão nenhuma de voltar, e já tem um patrimônio aqui,
eu oriento eles a fazer a saída definitiva, primeiro fazer o comunicado, depois fazer a declaração de saída, mas ficar regular durante os últimos 5 anos. E aí eles me mandam todas as informações do que ganharam lá fora, a gente faz a declaração. Na maioria das vezes eles não pagam o imposto porque está já pago lá fora, mas pagam a multa pela não informação da declaração, depois a gente regulariza. Tá? Isso é a forma mais correta. Lembrando que a maioria das pessoas não sabem disso. Quando você faz a saída definitiva, por exemplo, muitas pessoas que se aposentaram aqui no Brasil correram para Portugal, por exemplo, que vão viver a vida lá em Portugal. E aí fazem a saída definitiva, mas não informam a fonte pagadora, que é o INSS, por exemplo, que saiu definitivo, porque a tributação muda. Existe um projeto aí que diz que não vai ter mais essa cobrança dos 25% de imposto para quem não é residente, mas ainda está vigente. Projeto. É um projeto, exatamente. Então, ainda está vigente. Para qualquer valor, se você ganha um salário mínimo, mas você não é residente, você paga os 25%, e se você ganha um valor alto, vai pagar em cima do valor que você recebe. As pessoas não sabem disso. Conta corrente. Você precisa também transformar a sua conta corrente de residente para não residente. Óbvio, a maioria das pessoas não fazem isso porque pagam mais, a tarifa é muito alta. E também ainda esbarra na falta de capacidade de muitos funcionários de banco. A maioria. Que a maioria diz assim, não existe isso. Não só isso. Eles falam, para que tu vai mudar? Eu mesma estou atendendo uma cliente agora que ela foi no banco, e pasmem você, Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil é careca de fazer isso. Aí ela falou, eu fui lá falar com ele para mudar minha conta, e ele disse, para que você vai mudar? Não precisa mudar não, ninguém muda. Mas é nessa mentalidade que a gente não pode ficar. Não, e ainda tem um outro detalhe, quem recebe aluguéis aqui também, no Brasil. Exatamente. Recolhe errado imposto de renda na fonte, com código errado, informam a DIRF errado. Mas sabe por quê, Bela? Porque a maioria dessas pessoas que têm aluguéis aqui e que residem fora, elas contratam uma administradora. Sim, e a administradora não avisa a administradora. É porque não informam que ele não é mais residente. E aí a administradora não recolhe o pagamento no dia que ele recebe ali e paga para a pessoa. Tá? E aí informa para a Receita via DIRF e daqui a pouco o CPF dele está com problemas, e aí eles recorrem. Usou o código errado. Exatamente. Então, o correto para quem tem aluguel, você tem que colocar um procurador aqui para ser responsável. O DARF, né, o recolhimento mensal é feito no CPF do procurador. E aí ele vai fazer uma reinf e vai informar que aquele pagamento específico, naquele código de não residente, é para a pessoa que ele representa. Tudo isso é feito tranquilo, não tem problema nenhum. E aí, no ano seguinte, o seu CPF continua normal, sem pendência nenhuma e etc. Bom, então você está convidada a vir aqui no início de 2026 para falar sobre esse assunto. Na época do imposto de renda. Com muito prazer. Não, vou falar o que o Leônidas fala sempre. Imposto de renda é todo ano. É o ano inteiro, é o ano todo. Aliás, o ano todo. É o ano todo. Eu faço parte da equipe da Malha Fina do Contador, que é um sistema que você acompanha, porque eu realmente trabalho o ano inteiro. Eu faço aquele acompanhamento o ano todo do meu cliente, tá? O ano todo. E aí, por conta disso, a gente faz vários lives, vários eventos voltados para o imposto de renda. E é bom também porque cada vez mais a gente vai se aperfeiçoando, vai aparecendo uma coisa nova aqui, uma coisa ali. Porque esse ano, só para finalizar rapidinho, esse ano a mudança foi tão grande por conta daquela lei, né, das offshore, tá, que muita gente teve dificuldade no preenchimento da declaração. Então, nós contadores, que fomos os pioneiros aí nessa ajuda para todos os nossos clientes, inclusive as surpresas de quem nunca tinha declarado conta, quando a gente puxou a pré-preenchida, veio várias contas lá no exterior, que a gente ficou aqui de olho, né, arregalados. Então, esse ano as mudanças foram muito grandes. E aí, a partir do ano que vem, deve voltar à normalidade novamente.
mas a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças. Eu acredito que ainda não. Eu acredito que ainda vai ter surpresas Bom, ano que vem. a gente tem que finalizar. Bela, entrega a lembrancinha do resenha. Essa é a nossa lembrança do programa. Porque contador raiz bebe café. Eu não bebo, eu sou diferente. Eu sou contadora raiz, mas eu não tomo café. Mas toma chá. Adoro chá. Então, também. Adoro. Caneca ela tem duas sempre. Ou toma-se café ou toma um chazinho. Ai, que lindo. O programa RC, Resenha Contábil. Amei. Bom, Ila, agora o microfone é seu para você falar o que você quiser falar, porque nós temos que encerrar. Como nós falamos desde o início, é muito rápido. Quando você vê, acabou. Realmente, eu ficaria aqui batendo papo com vocês por horas. Mas eu só queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, tá? Nessa tarde maravilhosa. Tomamos nosso café, não café, né? Eu tomei chocolate, na realidade, um pouquinho antes da gente entrar aqui. E eu realmente estou muito feliz. Amanhã estarei na Conserge, na 61ª Conserge. No sábado estarei também no encontro de Jovens Lideranças Contábeis. Quarto encontro, se eu não me engano. É o quarto encontro, né? Quarto encontro das Jovens Lideranças. Estarei lá também. Mas, assim, o que eu posso deixar de mensagem aqui para os nossos ouvintes? Primeiro, agradecer, né, a audiência. E, segundo, dizer que contabilidade, ela tem que ter paixão. Tá? A gente tem que ser realmente apaixonado. As pessoas me perguntam assim, lá, você é louca? Você adora contabilidade? Eu realmente adoro. E, além disso, eu devo tudo que eu tenho à contabilidade. Tá? E se não fosse uma paixão, realmente, a gente não faz tudo isso que a gente faz se não tivesse amor pela profissão. Então, sejam mais apaixonados e se foquem, né, sempre naquilo que é certo, nas normas, vejam e leiam tudo sobre as normas contábeis, as formas de fazer a coisa, né, para não ter problemas posterior. E é isso aí, contabilidade é tudo na minha vida, e eu acho que na vida dessas duas mulheres aqui na minha frente, que são também realmente apaixonadas pela contabilidade. Eu digo o seguinte, todos os meus erros e todos os meus acertos eu paguei através da contabilidade. Viu? A gente pode debitar, pode acreditar. Com certeza. Não é verdade? É verdade. E seguir em frente, sempre. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. A Beba vai fazer a última fala. Agradecemos à rádio mais uma vez pela oportunidade. Bom, pessoal, nossos meios de comunicação, por favor, entre em contato conosco, nos mandem perguntas, nos mandem consultas, o que for, mas com certeza sempre com um certo, como é que eu vou dizer, críticas construtivas, né? Tudo só para somar, nada para diminuir. Sem dúvida. Bom, o nosso e-mail é rc.resenhacontábil@gmail.com. O nosso WhatsApp é 21 967 856879. O da rádio é 21 97159 1211. O nosso Instagram é @PROGR Contábil2025. O nosso YouTube é rc.resenhacontábil. Contamos com vocês, contamos com os seus likes. Boa tarde a todos. Tenham um excelente fim de semana e até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.